Olá, camaradas, sejam todas e todos bem-vindos ao primeiro programa do Estudos Populares. E também o primeiro episódio da primeira série dos Estudos Populares, né? Porque a gente vai começar o nosso programa estudando o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. A ideia desse programa, Estudos Populares, é criar diversas séries estudando, refletindo livros espíritas, espiritualistas e também que tratem da sociedade como um todo, buscando um apoio teórico para a emancipação intelectual de todos nós e também a luta popular, né, almejando uma sociedade mais justa, mais fraterna e igualitária. Então a gente vai começar estudando o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. A ideia é a gente estudar o livro todo, trecho a trecho, né? Semanalmente. Toda segunda-feira nós vamos postar um vídeo não muito longo, tratando de um item ou de uma questão desse livro, tá? De forma sistematizada. Isso não quer dizer que só depois que nós terminarmos o estudo do Livro dos Espíritos nós vamos começar a estudar outro livro. Não vamos fazer isso, porque vai demorar muito para terminar. Ao longo do processo, né, diante aí das demandas, dos comentários de vocês, nós vamos estudar outros livros. Tá? Tem muita coisa interessante para que seja analisado por todos nós. Bom, gente, então vamos lá. Introdução do Livro dos Espíritos, o item 1. Kardec vem fazendo algumas afirmações, algumas explicações basilares para aqueles que querem adentrar no conhecimento espírita. Então ele começa dizendo, fazendo uma distinção entre espiritismo, espiritualismo, espiritualista e espírita, com a seguinte preocupação, gente. Espiritualista é todo mundo, né? Não importa a religião, aceita, é todo mundo que acredita que há alguma coisa além da matéria. Quem acredita que há alguma coisa além da matéria é espiritualista, tá? Só que o espírita é aquele que, digamos, segue de uma forma mais próxima a filosofia espírita, né? Que a gente vai tratar aí ao longo do processo. Então Kardec faz essa distinção só para deixar as coisas mais claras, né? Mas isso para o nosso século XXI, aqui para o Brasil, inclusive, né? Ou de forma mais especial, a gente tem que tomar um cuidado com isso, porque acaba gerando aqui e ali um certo sectarismo, até mesmo uma certa arrogância, né? Uma preocupação assim, não, gente, isso daí não é espiritismo não, né? Espiritismo é isso daqui. E não, eu não sou, não. Aí quando você fala eu sou espírita. Sou espírita de Allan Kardec, alguma coisa assim. Eu sou kardecista, com uma preocupação íntima de diferenciar o que você segue ou deixa de seguir. No fim das contas, de uma forma bem geral, gente, isso vem de um certo preconceito. Antes de uma preocupação de deixar claro que você está seguindo ou não, vem um certo preconceito, né? De distinguir das religiões, como, por exemplo, Umbanda, Candomblé e outras, né? Então a gente tem que pensar muito bem por que a gente está fazendo certas distinções, né? Por quê? O que nos leva a fazer isso? E outra coisa, gente, aqui no Brasil não tem muitas divisões não, sabe? A pessoa que vai na igreja católica, muitos vão também na igreja evangélica, muitos também vão na Umbanda, que vão nos ler Kardec em casa, ler livro espírita, enfim. Tá tudo muito misturado. Então, eu acho que o mais importante beleza, você vai, você lê, você gosta disso, daquilo e tal. O que você faz a partir dessa leitura, né? Você pega o livro de Allan Kardec, o livro dos Espíritas, e aí, o que você faz a partir desse conhecimento? A pessoa vai na igreja católica, mas também vai no centro espírita, e aí?
que a pessoa faz diante disso? Com isso? A pessoa é evangélica, mas gosta do espiritismo. A pessoa vai na Umbanda, mas lê Kardec. Sabe? O mais importante, gente, é a gente, a partir da nossa troca, né, ou da nossa visita a esses espaços, se sentir bem, eh, buscar transformar o microespaço que a gente atua, né, de uma forma mais direta, né? Então isso também nos leva a umas reflexões que vão surgir ao longo do projeto, que é sair um pouco daquela ideia individualista, né, que a minha evolução espiritual é uma coisa íntima, sozinho é sozinho que eu vou conseguir superar as minhas próprias dificuldades. Isso não existe, gente, não existe. A gente só vai conseguir melhorar de todos os níveis, né, ou de todas as perspectivas, com a coletividade, tá? Por isso que eu não gosto muito dessa ideia de reforma íntima, sabe? Como é propagada por aí. Porque isso gera uma certa ideia, assim, que é possível crescer mesmo dentro de uma caixa hermeticamente fechada, sabe? Fechadinha, eu sozinho lá, eu vou crescendo. Não importa o que está acontecendo ao meu redor. Não é assim que funciona, gente. Se a gente for estudando Kardec, né, me baseando em Allan Kardec para tentar trazer os espíritos para a realidade, Kardec vem tratando muito bem sobre a lei da sociedade, né? É no coletivo que a gente vai crescendo. Mas isso a gente vai chegar em algum momento nos nossos estudos. Então Kardec faz essa distinção entre espiritualista e espírita, tá? Dizendo, né, de forma resumida, que o espírita é aquele que está mais próximo da doutrina espírita, né, ou mais próximo dos conceitos ali da filosofia espírita. Então, o espiritualismo é alguma coisa mais ampla do que espírita, né? Espírita, né, o espiritismo é apenas uma das facetas do que há dentro desse grande conjunto que a gente pode chamar de espiritualismo, tá bom? E uma das preocupações de Kardec ao longo de toda a sua obra, e que vai também chegar em outros autores e até os nossos dias de hoje, é combater o materialismo, né? Esse combate ao materialismo, muito justo, né, na minha visão, tem que ser mais explicado, né? A gente tem que estudar um pouco mais sobre isso. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque Kardec, quando ele combate o materialismo ali avaliado por Kardec, ele quer combater a ideia de que não há nada além da matéria, né? De que não há nada além da matéria. Por quê, gente? Porque, na visão de Kardec, essa ideia pode levar as pessoas ao excesso, né? Aquela coisa do, poxa, se não existe nada além da matéria, se existe só essa vida, eu tenho que curtir ao máximo. Curtir ao máximo. Aí, essa ideia de curtir ao máximo pode acabar gerando, por exemplo, arrogância, falta de empatia, né? Porque eu tenho que chegar no prazer, não importa as outras pessoas. O que importa é eu chegar no prazer máximo, e porque a vida é curta. E é isso aí. Então Kardec combateu esse tipo de coisa. E algo também combatido por Kardec, né, nessa visão do materialismo, é a falta de esperança diante da vida. Porque imagina, entes queridos morrendo, ou você sofrendo, né, sofrendo muito, ou pessoas queridas morrendo, você achando assim, nossa, eu tô sofrendo sem sentido nenhum, não faz sentido o que eu estou sentindo, ou alguém muito querido morreu e nunca mais vou encontrar. Então Kardec se preocupava com esse ponto, né, de combater o materialismo nesse ponto. Só que existe um problema gigante, que não existe o materialismo, existem materialismos.
Inclusive, no Puebla, no site do Puebla, e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, nós começamos um projeto de dicionário. E o primeiro termo que a gente trata lá é exatamente esse, materialismo. Porque, na verdade, como eu já disse, não existe o materialismo, existem materialismos. Nós não vamos falar sobre os materialismos que existem. O texto faz uma introdução ao tema, não tem pretensão de esgotar o tema, mas a ideia principal, né, o que me motivou a fazer esse texto, foi apresentar os espíritas, principalmente, que quem diz que só tem o materialismo comete um erro grave, gerando problemas, por exemplo, de até mesmo grupos ou indivíduos que se dizem progressistas, ou até mesmo esquerda, confundirem materialismo histórico, materialismo histórico dialético, com materialismo que Kardec combate. Uma ideia completamente equivocada, gente. Materialismo histórico dialético, lá visto em Marx, nos comunistas, enfim, é uma ciência, gente. É um método para você compreender o mundo, compreender as sociedades. Não é o materialismo lá que Kardec combateu, não é. Sabe? Nenhum espírita vai ficar falando assim, eu não gosto da física, eu não gosto da química, eu não gosto da medicina, eu não gosto enfim, da biologia, porque são ciências materialistas. Ninguém fala isso. Mas, ora, física, química, biologia estuda seus processos sem considerar espírito, sem considerar Deus. Então, por que a gente combate materialismo histórico dialético, por exemplo, e não combate física, biologia, química e tal? É porque no materialismo histórico dialético tem a palavra materialismo. E aí o espírita, quando vê a palavra materialismo, já associa ao combate feito por Kardec e todos os outros espíritas do materialismo, né? Assim, combate feito para derrubar o materialismo com as teses espíritas. Mas é um equívoco achar que são iguais, porque também existe essa falsa ideia que existe o materialismo, né? E, na verdade, não é. Então, eu indico a leitura lá do texto como uma introdução ao tema, e depois a gente vai produzindo outros materiais, se vocês quiserem, né? A gente vai conversando sobre isso de forma mais específica, tá? Então, vamos lá. Então, Kardec começa falando sobre a diferença entre espiritismo e espiritualismo, né? Espiritualismo é algo mais amplo, e espiritismo é apenas uma faceta desse espiritualismo. Diz que dessa preocupação, né, ele só inicia ali dizendo que espiritualismo é tudo aquilo contrário ao materialismo, né? E lá no final, Kardec diz o seguinte: diremos, portanto, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível, né? Então veja, a doutrina espírita é uma doutrina que estuda as relações do mundo material com o mundo invisível, o mundo dos espíritos. Gente, isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Infelizmente, querem colocar a doutrina espírita apenas como uma doutrina teórica, né? Um corpo doutrinário, que discute abstrações, né? Aquilo, o sexo dos anjos. Não é isso, gente. Não é isso. Vamos pensar nas relações do mundo material com o mundo espiritual. Gente, estudar as sociedades, como as sociedades avançam, também deveria ser parte da preocupação dos espíritas. Estudar como chegar numa sociedade melhor, mais justa, deveria ser preocupação de todo espírita. Mas Elton, eu sou espírita e me preocupo sim com a reforma, com uma sociedade, como chegar numa sociedade mais justa e fraterna. Como? Como que você faz isso? Através da reforma íntima, porque reformando os indivíduos, nós vamos reformar a sociedade como um todo.
Gente, essa ideia, infelizmente, é vista como, gente? Eu, isolado, eu vou me reformando, né? Os indivíduos isolados vão se reformando, vão melhorando, e em algum momento a sociedade, de forma mágica, vai chegar na condição de uma sociedade mais fraterna, mais justa. Como se houvesse possibilidade do indivíduo viver sem se relacionar com a coletividade. O próprio Kardec, a gente vai ver lá, diz que há uma lei de sociedade. A gente reencarna para tratar problemas com os outros, né? Para a gente ir crescendo junto, nos debates de ideias, nos debates, até mesmo físico, digamos, no choque de ideias, né? Que pode levar a choques físicos, que eu quis dizer. As sociedades vão vão trocando informações, vão avançando, né? Isso não é aquela visão romântica, né? Céu azul, nuvens brancas, né? O choque de ideias dá problema, geram problemas, sabe? Então eu combato muito, sempre que eu posso, essa ideia equivocada de que nós vamos ficar aqui isoladinhos, orando e em algum momento o mundo vai melhorar. Não é assim não, gente, não é assim não. O mundo só vai melhorar se a gente lutar para que o mundo melhore. Então, como é possível ser espírita e não pensar em debater, por exemplo, política? Como ser espírita e achar que espiritismo e política não se misturam? Não existe essa possibilidade. Se a gente quer um mundo melhor, a gente tem que pensar em política, gente. Sabe? A gente tem que amadurecer nesse sentido. A gente fica repetindo o discurso como se fossem mantras. Sabe? Existe a triste, existe chega um ponto tão triste que assim, num debate alguém fala assim: "Ah, não, mas Kardec disse isso". Sabe? Tá, e aí? Mas tá bom, diante disso que o Kardec diz, o que tu acha disso? Por que você concorda com Kardec? Sabe? As pessoas não ampliam suas visões. Ok, não estou dizendo que Kardec errou 100% não, gente, ou que Kardec errou aqui ou ali, mas o que eu estou dizendo é que, a partir do que Kardec está apresentando, a gente precisa debater, a gente precisa avançar. Eu não devo fazer alguma coisa ou acreditar em algo apenas porque Kardec disse. É isso, entendeu? Eu tenho que acreditar, eu tenho que concordar, eu tenho que discordar, entendendo por que eu estou concordando, entendendo por que eu estou discordando. Senão a gente fica repetindo erros do passado. E que, veja, a gente combate. A gente combate. A gente diz, aquela pessoa lá daquela outra religião tem fé cega. E a gente faz isso. A gente vem com um discurso de fé raciocinada, mas repete os mesmos equívocos nas nossas visões, né? Os mesmos equívocos. Então a gente tem que avançar nisso, a gente tem que amadurecer. Lá no final desse item, Kardec diz o seguinte: como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, ele se prende à doutrina espiritualista, da qual apresenta uma das fases. Esta é a razão pela qual ele traz no seu topo do título, né, as palavras filosofia espiritualista. Então, Kardec reforça aquela ideia de que o espiritismo é uma etapa, né, da compreensão humana, nas teses espiritualistas. Isso não quer dizer, gente, isso não quer dizer que o espiritismo é melhor ou pior do que outras teses. Isso só quer dizer que o espiritismo nasceu numa época propícia para que ele nascesse. Sabe? Não tem nada mágico nisso. Ele foi criado numa série de situações, né? Num contexto social, econômico, enfim, propício para que ele nascesse.
e a gente pode conversar melhor sobre isso depois, tá? Então, a ideia dos estudos populares é conversar com vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado do primeiro programa, tá? Na próxima segunda, a gente volta a falar do item 2 do Livro dos Espíritos. Comentem, por favor, compartilhem, façam ajustes que vocês acham necessário, né? Digam assim, Elton, pô, você pode melhorar aqui, pode melhorar ali, porque a ideia, gente, não é eu trazer a verdade ou achar que isso daqui deve virar, enfim, o que vocês vão precisar seguir. Não, é confundir mesmo, trazer dúvida para que a gente cresça junto, tá? Eu não sou dono da verdade, eu estou aqui para, de repente, começar a discutir com vocês, debater com vocês e aprender junto com vocês, tá? Foi muito bom começar esse programa com vocês, debater com vocês, e eu espero que na próxima semana a gente esteja junto de novo. Então, curtam, compartilhem, conheçam o nosso site, nosso Facebook, nosso Instagram e nosso grupo também no Facebook, que se chama Espiritismo para o Povo, tá bom? Até lá, gente. Tchau, tchau.